Como acabar com a dor no nervo ciático? É só forçar um pouquinho mais na corrida que a dor já pega ali, a inflamação já aumenta e aí o bicho pegou. Hoje eu vou falar para vocês estratégias simples de como acabar com essa dor que você sente no nervo ciático. Mas antes, vamos lá. Deixa o like, compartilha, manda para as pessoas que precisam, que sempre reclamam, sofrem de dor e qualquer coisinha, meu ciático inflamado, encaminha para eles, porque eu não vou falar só para corredor não. Eu vou falar para todos vocês que ainda sentem esse incômodo. Eu sou o professor Sérgio Pacífico, mestrando em atividade física e saúde. E vamos lá então, dividir isso em 4 tópicos, tá? Vou falar um pouco sobre essa descompensação, que é essa inflamação, ela acontece porque existe uma descompensação. O que é essa descompensação? É um desequilíbrio entre os músculos. Existem músculos mais fortes e músculos mais fracos, porque você não está utilizando todos ou fortalecendo todos para sua rotina, para sua atividade ou para o seu esporte, como a corrida. E eu ouço muitos atletas de corrida reclamarem dessa inflamação, dessa dor no nervo ciático. Vários falam para mim, faz um vídeo sobre nervo ciático, faz um vídeo sobre nervo ciático. E no final desse vídeo, eu vou passar aí alguns exercícios que você pode estar fazendo em casa que vai contribuir. Então não vou só falar aqui não, vou passar alguns vídeos também que realmente é para te ajudar ali. Então essa ideia, assim, esse desequilíbrio acontece por uma instabilidade muscular. E você precisa trabalhar essa instabilidade, você precisa fortalecer essa musculatura. E normalmente isso está relacionado com uma capacidade de força desequilibrada entre os agonistas e os antagonistas. Vamos deixar mais fácil: músculo da frente e músculo de trás. Tá? Então existe uma descompensação, ou não é só de força, também é de flexibilidade, tá? Mas aí tem músculos mais ativos e músculos menos ativos, e a gente precisa corrigir essa descompensação. E a gente corrige isso fazendo alguns exercícios específicos para essa musculatura um pouco mais profunda, que é a musculatura estabilizadora, pensando muito bem nelas e estruturando o treinamento para elas, tá? No geral, um treinamento de core, você vai conseguir melhorar bastante esse desequilíbrio que você tem na musculatura. Mas é muito importante você ser acompanhado por um profissional de educação física que vai fazer a avaliação e vai entender a musculatura que está mais hiperativa, a musculatura que está mais hipoativa, para realmente conseguir fazer um trabalho específico dentro do que você precisa. Mas lembrando que no final desse vídeo eu vou passar alguns exercícios que todos vocês podem fazer e com certeza vai contribuir. Talvez a gente não acabe com a dor 100%, porque é algo mais específico, mas vai contribuir, vai te ajudar muito, isso eu tenho certeza. Relacionado a isso também vem um enfraquecimento, tá? E a falta de resistência. Então a gente tem essa, sempre vai ser relacionada essa musculatura da frente e musculatura de trás. No nosso dia a dia, a gente naturalmente utiliza mais a musculatura da frente do que a musculatura de trás, tá? A gente sobe mais, a gente eleva mais a perna para caminhar, a gente passa mais tempo sentado, então a musculatura da frente ela está mais encurtada, a musculatura de trás ela está mais alongada. Então tudo isso também gera uma descompensação. E principalmente a maneira como grande parte das pessoas sentam também gera essa descompensação. Então é necessário a gente entender qual musculatura está mais forte, qual musculatura está mais fraca, para poder trabalhar aí essa força e essa resistência muscular. E uma coisa que leva muito aos homens: homem não gosta de treinar glúteo, homem não treina perna, muito menos glúteo. Galera, se a gente começar a treinar um bumbum forte, uma bunda forte, ela serve como uma almofada para você permanecer sentado em suas atividades que você faz, mas principalmente ela gera todo o equilíbrio, tá? É ela que mantém a tua pelve estável, ela que mantém a tua marcha correta, ela que gera esse equilíbrio pélvico. Então é muito importante a gente fortalecer a musculatura do glúteo. Outro ponto
que isso é muito importante a gente tratar. Então, o terceiro ponto, às vezes é o excesso de treinamento. Agora falando diretamente com os atletas de corrida. Às vezes começa a treinar e coloca um volume muito alto de uma hora para outra, a tua musculatura ela não está preparada para isso, e daí eu já falei todos esses pontos, né? Essa descompensação física, esse desequilíbrio de força ou de resistência. Então você não conseguiu corrigir esses pontos e você já está colocando intensidade através do volume. E esse alto volume pode sim ser um precursor dessa inflamação do nervo ciático aí concomitante, né? Direto, sempre você está sentindo isso. Então, o quarto ponto está muito relacionado a esse erro de periodização. Você não corrige a tua periodização relacionado ao fortalecimento e à atividade principal. Você muitas vezes só faz a atividade principal. Vou tentar deixar mais claro. A corrida. A corrida é a atividade principal. Na academia, o fortalecimento ele contribui para o direcionamento da corrida. Só que tem que ter uma periodização nesse fortalecimento. Não é qualquer aula que você vai fazer, uma aula cross, uma aula coletiva, seja lá qual for, que você vai conseguir gerar o resultado específico que você precisa. Não estou falando que a aula é ruim, é muito bom você estar participando. Só que se você tem uma necessidade específica, você precisa desenvolver um trabalho específico. E isso um profissional de educação física habilitado, com gabarito, com conhecimento, vai conseguir te auxiliar realmente preparando o teu treino de acordo com a tua necessidade. Então, recapitulando, está relacionada à descompensação física, muitas vezes antero-posterior, mas pode ser também colateral, tá? Lado direito, lado esquerdo, lado direito. Então, essa descompensação relacionada a um desequilíbrio, uma instabilidade muscular. E esse desequilíbrio, essa instabilidade pode estar relacionado ao enfraquecimento ou à falta de resistência da musculatura. E também o excesso de treinamento ou o erro na periodização, é a separação da parte de fortalecimento e a parte principal do seu esporte. Deixei essas dicas para você hoje, agora você vai acompanhar aí alguns vídeos bem legais que com certeza vai te ajudar muito. Você colocando em prática isso aí pelo menos de 2 a 3 vezes por semana, na sequência como está no vídeo, vai te ajudar muito a melhorar essa descompensação física, esse enfraquecimento. Tá? Não vai fazer parte de uma periodização, então é importante você entender um pouco disso e buscar com o teu profissional, com o teu professor que está te auxiliando, ou me chama também, entra lá no meu Instagram e chama lá @SergioPPacífico, ou tá lá, também tem uma assessoria que eu consigo te auxiliar da maneira como você precisa. E, por fim, a gente organizar essa periodização para que você realmente sinta cada vez mais prazer com o teu programa de treinamento. Não esquece, hein? Deixa o like, compartilha para quem precisa e fica até o final para você não perder nada desse treinamento. Agora eu vou te ensinar a fazer a liberação miofascial do glúteo utilizando uma bolinha. Essa aqui é a bolinha de tênis, pode ser qualquer bolinha que você consiga manter uma pressão sobre ela e ela não amasse. Pode ser até mais rígida do que a bolinha de tênis. Quanto mais rígida, maior a dificuldade, mais dor você pode sentir. Então você vai apoiar a bolinha, ó, nessa região alta aqui do bumbum. Ó. Tá? Então não é a parte baixa do bumbum, a região alta do bumbum. Vou apoiar a bolinha. O lado onde eu apoiei a bolinha, eu vou cruzar a perna, deixando o pé suspenso. Ó, já fui bem assertivo, já consegui sentir ali o ponto de tensão. Esse exercício você vai buscar e vai procurar nessa região que eu mostrei o ponto de maior tensão. Esse ponto você sempre vai sentir uma dor aguda, tá? Porque vai pegar bem uma musculatura que está bem tensionada ali. E você pode fazer, na sua prescrição, vai estar para você fazer de forma isométrica, somente fazer a pressão e parar, como você também pode fazer o movimento,
tá? Aqui, ó, tanto para dentro quanto para fora, para dentro, para fora, movimentando o quadril nessa direção que eu estou movimentando agora. Quanto mais próximo o pé estiver de você e as mãos também, maior a dificuldade. Se você deixar a perna estendida, vai ser menor a dificuldade, então você vai sentir menos pressão sobre a musculatura trabalhada. Tá? Você pode também deixar aqui a perna trabalhada com o pé apoiado no chão e a outra perna estendida. É outra forma também de diminuir um pouco a tensão. A tensão você precisa ir diminuindo de acordo com a dificuldade ou a dor que você sente, que é muito comum na liberação dessa musculatura. Agora eu vou te ensinar a fazer o exercício de mobilidade do quadril. Então você vai ficar nessa posição, tá? Essa é chamada posição de M sentado. Então eu estou na posição sentada, se eu olhar aqui na lateral, o apoio do pé, o quadril e a mão tem um formato de um M. Então você vai fazer essa rotação lateral, ó, dos dois joelhos. O objetivo é tocar o joelho no solo. Força, vai para o outro lado. Troca e fazendo isso de forma alternada. Tá? Ele pode ser dinâmico, que é isso, alternando os lados, mas ele também pode ser estático, onde você force um lado e permaneça por um tempo. Isso vai estar na tua ficha de treino, no teu aplicativo. O outro exercício é onde você vai ficar com o antebraço apoiado. Ainda os pés afastados, você vai fazer a mesma coisa. Forçando lá, agora já aumenta um pouco a dificuldade. Força um lado, volta, força o outro lado. Troca de novo. Força um lado, volta, força o outro lado. E para finalizar, a terceira parte é quando você roda e você apoia o outro pé puxando. Voltou, vai para o outro lado. Apoia o pé sobre a coxa, força para apoiar o joelho no chão. Volta. Agora você vai fazer 4 exercícios de fortalecimento. A gente vai utilizar uma mini band. A cor da mini band difere a intensidade. Tá? Você consegue até comprar isso no Mercado Livre. Então esse aí, pensando em trabalhar essa base de equilíbrio, a instabilidade que a gente falou. Aqui já fortalecendo bastante glúteo médio. Tá vendo que tem uma mini band ali, ó, nos pés, passando entre as duas pernas. Forçando essa perna para fora e forçando a perna para estar subindo na caixa, num banco, numa cadeira. Algo que você sinta-se seguro para poder realizar e que não haja um risco de queda também, tá? E na sequência, você pode estar fazendo esses exercícios entre 3 séries de 10 a 15 repetições cada um. Agora aqui sentado, o elástico na ponta dos pés, mantém as pernas afastadas e você vai fazer essa rotação externa das duas pernas ao mesmo tempo. Mantém o teu tronco bem ereto, já ativa bem o teu abdômen. E por fim, não precisa necessariamente colocar o pé numa superfície, ali estou colocando só para ficar um pouco mais alto, mas você vai forçar esse elástico para fora, levando o pé para baixo e para cima.